todos. Nós estamos na série Conhecer Jesus é Tudo. E o tema de hoje é Por Entre Laços. Está baseado no capítulo 50 do livro Desejados de Todas as Nações. E quem vai estar conosco hoje, nessa manhã, é o missionário Robson Rocha, da ASPAR. Então, com o irmão Robson está a palavra. Bom dia, irmão Robson, seja muito bem-vindo. Bom dia, irmã Adriana. Muito obrigado. Bom dia a todos os irmãos. Sou grato a Deus pela oportunidade. Bom dia, graças. Bom dia. E esse tema, o tema desse capítulo do livro Desejado de Todas as Nações, ele é o que define a nossa, digamos assim, a nossa situação, né? A situação do cristão nesse mundo. Ele vive por as pessoas armando laços para que ele possa tropeçar, né? Pessoas inspiradas às vezes por Satanás. E o capítulo 50 do Desejo de Todas as Nações, ele esclarece muito bem o capítulo 7 do livro de João e o capítulo 8 até o versículo 11, né? Onde fala um pouco dos laços que foram armados para Cristo durante o ministério dele aqui na Terra. Eu queria considerar aqui alguns versículos do capítulo 7. O versículo 1 do capítulo 7 diz assim: Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então, nesse ponto da vida de Cristo, ele já tinha feito vários milagres, né? E muitas pessoas criam em Cristo, despertando assim o ciúme dos fariseus e dos judeus. O versículo 2 diz: E estava próximo à festa dos judeus, chamada a Festa dos Tabernáculos. O livro de Levítico, capítulo 23, fala sobre essa festa, né? Era uma festa que era comemorada 6 meses após a Páscoa, e eles comemoravam para voltar os pensamentos ao tempo em que eles peregrinaram pelo deserto, passaram 40 anos morando, né, em tendas. Então, a festa do tabernáculo era para isso, para refletir esse período de tempo. E o versículo 3 diz: Disseram-lhes, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Então, os irmãos de Cristo falaram isso porque eles não acreditavam que Jesus tinha feito esses milagres, né? Os milagres, eles não tinham visto ainda Cristo operando nenhum milagre. E o verso 6, disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. O verso 7, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Então os irmãos de Jesus falaram para ele subir para a Judeia e lá ele mostrar os milagres que ele fazia e mostrar também o caráter dele divino, né, através desses milagres. E Jesus falou que não podia ir. O versículo 10 diz assim: Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Os líderes judeus, eles dificultaram muito a missão de Cristo. Ele não podia fazer o seu trabalho, ainda que ele tivesse uma mensagem de salvação, uma mensagem muito importante, né, para as pessoas, mas ele não podia falar essa mensagem de forma aberta, porque ele era muito perseguido, né? Os judeus perseguiam ele. Aqui o versículo 11 diz assim: Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: Onde está ele?
e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Verso 13. Todavia ninguém falava abertamente por medo dos judeus. No meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Então, ninguém sabia que Cristo ia, mas agora ele apareceu no meio da festa e ensinava as pessoas ali, né? E o versículo 15 diz que os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este as letras, não as tendo aprendido? Então, Jesus, ele entendia muito sobre o evangelho, sobre a mensagem, né? Digamos assim. E os principais lá dos sacerdotes, eles ficaram impressionados, falando assim, como esse homem pode falar tão bem, né? Não sabendo as letras, não tendo as aprendido. Então, mas Jesus, ele tinha aprendido com a própria natureza e com Deus, né? O Isaías, capítulo 50, verso 4, aqui mostra um pouco o profeta Isaías mostrando como era um pouco da vida de Cristo, onde diz assim, o Senhor Jeová me deu língua instruída, para que eu saiba dizer a seu tempo a boa palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Então, todas as manhãs, ao Jesus ser despertado, ele tinha o pensamento de que era Deus quem o despertava. Então, ele aprendia, ele se dispunha a ouvir a Deus, e com isso ele passou a aprender palavras que amparavam o cansado, e ele falava de uma forma que impressionava os corações das pessoas, né? Ele não falava simplesmente de forma erudita, mas ele falava de uma maneira que se importava com as pessoas. Era isso que dava favor dele diante dos homens, né? E Jesus respondeu. O versículo 15 diz que os judeus se maravilhavam, né? O 16 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. O verso 19, não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Então Jesus agora apresenta ali aqueles homens o verdadeiro intuito do coração deles, né? Jesus disse, olha, Moisés deu a lei e vocês não seguem a lei, por quê? Porque vocês procuram me matar. Isso criou um espanto neles, né? Porque eles compreenderam que Cristo lia os corações. E a multidão respondeu e disse, tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu-lhes Jesus e disse, fiz uma obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então eles procuravam matar Cristo porque ele tinha curado um homem no sábado, né? E aí Jesus disse, olha, Moisés deu a lei da circuncisão e no dia o filho quando nascia depois de 8 dias ele precisava ser circuncidado. E às vezes se desse em um dia de sábado ele deveria ser circuncidado para que a lei não fosse quebrada, né? E Jesus disse, olha, se na lei da circuncisão vocês circuncidam um homem no sábado, eu não posso agora curar, né, dia de sábado. Então,
Jesus mostra que eles quebravam a lei, né? E no versículo que foi lido para a base da oração, que é o versículo 45 e 46, esses líderes judeus eles enviaram alguns guardas para prenderem Jesus, né? E diz assim: e os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Então eles foram homens incumbidos de prender a Cristo, mas eles voltaram sem essa missão cumprida, né? O versículo 46 diz assim: responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem, né? Então eles ficaram impressionados com as verdades que Cristo dizia, a forma que ele dizia, o espírito que ele falava, né? Então nós precisamos ter essas palavras, como é dita em Isaías, capítulo 50, verso 4. Nós devemos inclinar nossos ouvidos para ouvir como discípulos, ao despertarmos de manhã cedo, que com isso nós teremos a mentalidade de Cristo, né? O versículo 47, responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos príncipes ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Versículo 50, Nicodemos, que era um deles, o que fora de noite ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para casa. Aqui, o capítulo 8, verso 1 diz que enquanto eles foram para casa, Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras, né? Então lá ele foi entrar em comunhão com Deus, com a palavra de Deus, a natureza, né? Oração. O livro de Desejado de Todas as Nações, página 323, que é no capítulo 50, diz assim: da agitação e burburinho da cidade, das turbas ansiosas e dos rabinos traidores, desviou-se Jesus para o sossego do olival, onde podia encontrar-se a sós com Deus. De manhã cedo, porém, regressou ao templo e, reunindo-se o povo em volta, sentou-se e pôs-se a ensiná-los. E o versículo 3 do capítulo 8 de João diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, né? Então, enquanto Jesus estava ali ensinando, ele foi interrompido. O grupo de fariseu e escriba, né, não conseguiram prender Jesus. Os soldados não conseguiram prender Jesus, então eles decidiram agir por conta própria, né? Eles interromperam Cristo, trouxeram uma mulher atemorizada e eles estavam acusando ela, né, de ter violado o 7º mandamento. E empurraram essa mulher para a presença de Jesus e disseram, né, João 8, verso 5 diz assim: e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, o que dizes? Então, eles chamaram Jesus Cristo de mestre, né, pedindo ali a opinião de Cristo. Isso era uma reverência mentirosa. Eles estavam, na verdade, fundamentando ali um laço contra Cristo, para que Cristo fosse arruinado, né? Então, eles aproveitaram essa oportunidade para garantir a condenação, julgando que se Jesus Cristo absorvesse a mulher, ele ia estar contra a lei de Moisés. E se Cristo condenasse a mulher ao apedrejamento, eles iriam
dizer que Cristo estava se apoderando do poder romano, né? Então, aqui diz assim: esses pretensos guardas da justiça haviam eles próprios induzido a vítima ao pecado a fim de prepararem uma armadilha para Jesus. Sem dar nenhum indício de lhes haver escutado a pergunta, inclinou-se e, fixando-se no chão o olhar, começou a escrever em terra. Impacientes ante a sua demora e aparente indiferença, os acusadores aproximaram-se, insistindo em lhe atrair a atenção sobre o assunto. Ao seguirem, porém, com a vista, o olhar de Jesus, fixaram na areia aos seus pés, e transmudou-se-lhe o semblante. Ali estavam traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos de sua própria vida. O povo, olhando, reparou na súbita mudança de expressão e adiantou-se para descobrir o que estava eles olhando com tal espanto e vergonha. Com toda a sua professada reverência pela lei, esses rabis, ao trazerem a acusação contra a mulher, estavam desatendendo às exigências da mesma. Era dever do marido mover uma ação contra ela, e as partes culpadas deviam ser igualmente punidas. A ação dos acusadores era de toda carecida de autorização. Entretanto, Jesus rebateu com as próprias armas deles. A lei especificava que nas mortes por apedrejamento, as testemunhas do caso fossem as primeiras a lançar pedra. Erguendo-se então e fixando os olhos nos anciões, autores da trama, disse-lhe Jesus, versículo 7 do capítulo 8, né, de João, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Né? E aí Jesus inclina-se e continua escrevendo no chão. Então ele não pusera de lado a lei dada por Moisés, nem foi de encontro com a autoridade romana. Os acusadores haviam sido derrotados. Então, rotas as vestes da pretendida santidade, ficaram culpados e condenados em presença da infinita pureza. Temeram de que as ocultas iniquidades de sua vida fossem expostas à multidão, e um em um, cabisbaixos e confusos, foram se afastando silenciosamente, deixando a vítima com o compassivo Salvador. Né? Jesus se ergueu e, olhando para a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém. Senhor, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Então, essa mulher que estava ali curvada diante de Jesus, temendo, né, pensando que ela seria apedrejada, as palavras de Jesus, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra contra ela, havia soado a ela como uma sentença de morte, né? Porque aqueles fariseus, os saduceus que estavam ali ao redor de Cristo eram homens que se declaravam homens santos, né? Então ela pensou que seria o fim dela, mas na verdade não, né? O único que tinha a capacidade de condenar aquela mulher era Cristo. Mas o versículo 11, Jesus mesmo disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais, né? Então, comoveu-se-lhe o coração e ela se atirou aos pés de Jesus, soluçando em seu reconhecido amor e confessando com amargo pranto os seus pecados. Isso foi para ela o início de uma nova vida, vida de pureza e paz, devotada ao serviço de Deus no reerguimento dessa alma caída. Operou Jesus um milagre maior do que na cura da mais grave enfermidade física. Curou a moléstia espiritual que traz a morte eterna. Essa arrependida mulher se tornou um dos seus mais firmes seguidores. Com abnegado amor e devoção, retribuiu-lhe a perdoadora misericórdia. Em seu ato de perdoar essa mulher e animá-la a viver vida melhor,
resplandece na beleza da perfeita justiça do caráter de Jesus. Conquanto não use de paliativos com o pecado, nem diminua o sentimento de culpa, procura não condenar, mas salvar. O mundo não tinha senão desprezo e zombaria por essa transviada mulher, mas Jesus profere palavras de conforto e esperança. O inocente se compadece da fraqueza da pecadora e estende-se-lhe a mão pronta a ajudar, ao passo que os fariseus hipócritas denunciam, Jesus lhes recomenda: vai-te e não peques mais. Né? Então, aquilo que foi preparado para Cristo como um laço, para o prender em palavras ou para que ele falasse algo que o condenasse, não serviu nada mais, nada menos do que para a salvação dessa alma que estava perdida. Né? Então, o último parágrafo do capítulo 50 de Desejar de Todas as Nações diz assim: não é seguidor de Cristo aquele que, desviando os olhos, se afasta do transviado, deixando-o sem advertência, prosseguir em sua degradante carreira. Os que são mais prontos a acusar os outros e zelosos em os levar à justiça são frequentemente em sua própria vida mais culpados que eles. Os homens aborrecem o pecador, ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Será esse o espírito de todos quantos o seguem. O amor cristão é tardio em censurar, pronto a perceber o arrependimento, pronto a perdoar e a animar, e pôr o transviado na vereda da sociedade, da santidade, e a nela firmar-lhes os pés. Né? Então, esses laços que foram postos a Cristo, né, por ele defender a verdade, ele também será posto a cada um de nós como seguidores e servos de Cristo. Né? Então, que nós possamos, assim, inclinar os nossos ouvidos e termos disposição ao sermos despertados de manhã cedo, possamos inclinar os nossos ouvidos, né? E a cada dia estarmos, assim, meditando na palavra de Deus, em comunhão com Deus através de oração, em nossas vidas, para quando entrarmos em situações de dificuldades, né? Graças a Deus que ainda temos liberdade de expressão, podemos pregar o evangelho a qualquer pessoa. Então, na época de Cristo não tinha essa facilidade, né? Mas chegará um momento em que seremos também proibidos, assim como Jesus foi, e nós precisaremos ter essa sabedoria, essa comunhão que Cristo teve, e que nós venhamos assim refletir nesse capítulo do livro Desejado de Todas as Nações, também de João, né? E possamos assim cada dia progredir em nossa carreira cristã e aprendermos mais e mais e estarmos assim defendendo a verdade no Espírito de Cristo. Esse é o meu desejo para cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.